Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 9, proporcionalidade, terceiro tópico, regra de 3, diretamente proporcional. Bom, vamos dar uma olhada nessa letra A aqui, né? Tá assim, ó. Se um refrigerante custa R$3, qual o valor de 5 refrigerantes? E aí, né? Como será que faz para resolver esse exercício, né? Então, vamos dar uma olhada no que eu coloquei aqui embaixo, né? Então, montei aqui uma tabelinha. Eu vou explicar como que eu fiz para montar, tá bom? Então, ó, vamos voltar um pouquinho aqui no enunciado, né? Tá assim, ó. Se um refrigerante custa R$3, para aqui, né? Ó, tá assim, ó. Um refrigerante, R$3, não é isso? Então, eu montei a tabelinha dessa forma, ó. Coloquei o 1 embaixo do refrigerante e o 3 coloquei aqui embaixo do valor. Tudo bem? E aí continua, né? Qual o valor de 5 refrigerantes? Então o que eu faço? Pego os 5 e coloco embaixo do refrigerante. Tudo bem? E o valor, que é o que eu quero descobrir, eu não sei, então vou chamar de uma letra aqui, tá certo? Vou colocar uma letra no lugar. Normalmente a gente usa a letra X, tá bom? Pode ser outra letra? Pode. Pode colocar aqui A, B, C, tanto faz, tá bom? Mas a mais utilizada vai ser a letra X. Feito? E aqui eu faço algumas observações, tá bom? Primeira delas, eu tenho aqui, ó, refrigerantes e valor, né? Nesse caso aqui, refrigerantes e valor, a gente vai chamar de grandezas, tá? É o nome que se dá aí na matemática, tá bom? A outra observação são essas setas aqui, né? E talvez você esteja se perguntando, tá, para que serve, né? Você está apontando para cima aqui, né? O que representa isso aqui? Bom, vamos pensar, ó. Um refrigerante custa R$3. Comprando mais refrigerantes, eu vou pagar mais ou vou pagar menos que R$3? Aí você fala, bom, se eu estou comprando mais refrigerantes, então eu vou pagar mais, né? Por esse valor, tá certo? Então percebam, quando eu aumento a quantidade de refrigerantes, eu também aumento o valor que eu vou pagar. Tudo bem? Estou repetindo, né? Ó, as setinhas estão para cima aqui, por quê? Porque quando eu aumento a quantidade de refrigerantes, eu também aumento o valor que eu vou pagar, tá certo? E quando você montar uma tabelinha, perceber que as setinhas estão apontando para cima, né? Quer dizer, aumenta uma quantidade, eu aumento a outra também, a gente vai falar que essa relação ela é diretamente proporcional, tá certo? Quer dizer, quando aumenta de um lado, eu vou aumentar do outro. E se eu diminuir de um lado, também vai diminuir do outro, tá certo? E aí vem a outra pergunta, né? Tá, mas e por que chama a regra de 3, né? Percebam, eu tenho 3 valores e com esses 3 eu vou achar o quarto valor, que é esse x aqui, tá certo? Então, agora falando por completo, ó, regra de 3 diretamente proporcional. Então, quando você montar uma situação como essa, percebeu que eu tenho 3 valores e com os 3 eu posso achar o quarto, vai ser uma regra de 3, tá certo? E diretamente proporcional, por quê? Porque quando eu aumento de um lado, eu também aumento do outro. Ou se eu diminuir de um lado, eu também diminuo do outro. Beleza? Tá, mas e aí, como que a gente faz para resolver, né? Então, vamos ver, ó. Eu peguei esses valores aqui e escrevi aqui ao lado, ó. Tá bom? Então, ó, 1 e 5 coloquei aqui, ó, como uma fração. 1 sobre 5, tá certo? E essa parte aqui, ó, 3 e x, fiz a mesma coisa, ó. 3 sobre x. Aí você olha e fala, isso aqui é uma igualdade de frações ou igualdade de razões. Isso aqui é uma proporção, tá certo? E é exatamente o que a gente viu na aula anterior, tá certo? Tal proporção servia para a gente poder resolver agora a tal da regra de 3, beleza? Então, chegou nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cruz, tá? Então, ó, 1 vezes x, x, tá certo? Fazendo aqui, ó, 5 vezes 3, isso dá quanto? Isso dá 15. E acabou. Então, x igual a 15. Ou seja, 5 refrigerantes, nessa situação aqui, você vai pagar quanto? Você vai pagar 15 reais. Beleza? Vou fazer aqui uma observação, que é a seguinte. Se a gente voltar aqui no enunciado, ó, se um refrigerante custa R$3, para comprar 5 é só fazer, né? 3 vezes 5 que dá 15, tá certo? Então, a gente não precisaria montar toda essa estrutura aqui, tá certo? Porém, a ideia aqui nessa videoaula é montar essa estrutura, né? E mostrar como funciona a tal da regra de 3.
E vocês vão perceber que uma das coisas que você aprende na escola, que você mais vai utilizar na sua vida, independente daquilo que você venha trabalhar, é exatamente regra de 3, tá certo? Aliás, acredito que você já tenha resolvido várias vezes uma regra de 3 sem mesmo saber do nome, tá certo? Volto a dizer, regra de 3, se tem uma coisa que você aprende na escola e que você vai usar na sua vida, eu tenho certeza disso, é regra de 3. E é bastante simples de você montar, tá? Normalmente, cai numa situação como essa, multiplica em cruz e acabou o exercício, tá? Volto a dizer, usa e usa bastante, tá? Em vários setores aí, independente do que você venha trabalhar na vida. Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Tá aqui, né? Exemplo B, né? Então, ó, fazer a leitura. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 30 minutos, tá certo? E aí vem a pergunta, né? Quantas horas levará para despejar 400 litros? E aí, né? Como será que a gente resolve? Bom, eu vou fazer da mesma maneira, tá certo? Então, ó, vou montar aqui uma tabelinha, tá certo? E vamos voltando no enunciado para a gente entender por que desses valores aqui, tá bom? Então, ó, a primeira parte. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 30 minutos, tá certo? Então, o que eu fiz? Ó, peguei os 50, coloquei aqui embaixo de litros, tá certo? Que é o que está aqui no enunciado, tudo bem? E tá aqui, ó, em 30 minutos. Então, coloco o 30 embaixo dos minutos, tá certo? Aí a pergunta, né? Quantas horas levará para despejar 400 litros? Então, ó, pego o 400, coloco embaixo de litros, tá certo? Então, ó, como eu quero saber o tempo aqui, então coloco embaixo aqui dos minutos uma letra, tá certo? Por quê? Porque eu não sei qual é o resultado. Aliás, é o que eu quero descobrir, tá certo? Volto a dizer, a letra mais utilizada é a letra X, tá bom? Pode trocar aqui, se quiser colocar A, B, C, tanto faz, tá bom? E aí, a mesma análise que eu fiz na letra A, né? Então, ó, aqui, litros e minutos são as minhas grandezas, tá certo? As setinhas agora, por que elas estão para cima, né? Bom, vamos pensar. Se eu aumento a quantidade de litros que eu vou colocar nesse tanque, concordam que vai aumentar o tempo para que esse tanque seja cheio com esses 400 litros? Tudo bem? Então perceba, quanto mais litros eu preciso colocar, mais tempo levará para eu encher esse tanque, tá certo? Quer dizer, aumenta de um lado, aumenta do outro. Ou seja, essa relação aqui, ela é direta, tá certo? Ou seja, na hora que eu fizer aqui a regra de 3, essa regra de 3 vai ser uma regra de 3 diretamente proporcional. Porque, mais uma vez falando, quando eu aumento de um lado, nesse caso, eu aumento do outro. Se eu diminuir de um lado, também vai diminuir do outro. Beleza? Bom, na hora de montar aqui, eu coloquei aqui ao lado, né? Vai ser igualzinho a letra A, tá bom? Então, ó, 50, 400, coloquei aqui, ó, 50, 400, certo? 30 e o x, coloquei aqui, ó, 30 sobre x, tá certo? Vou multiplicar em cruz, então fazendo aqui, ó, 50 vezes x, 50x. 30 vezes 400, coloquei aqui, tá bom? Vamos para as contas agora, né, ó. 30 vezes 400, faz assim, ó, 3 vezes 4, coloco 12 e conta os zeros, né, ó. Tem 1, 2, 3, coloco os 3 zerinhos aqui, tá bom? E esse 50 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. E fazendo a divisão, né, 12.000 dividido por 50, isso dá quanto? Isso dá 240 minutos. Beleza? Só que não acabou o exercício, porque a pergunta não são quantos minutos. A pergunta é quantas horas, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer para fechar o exercício? Bom, eu sei que 1 hora são 60 minutos, tá certo? Então, o que eu faço? Eu pego o resultado aqui, os 240 minutos, e divido por 60. Por quê? Mais uma vez falando, 1 hora tem 60 minutos. E fazendo 240 dividido por 60, isso dá quanto? Isso dá 4 horas. E finalmente eu chego na resposta, né? X igual a 4 horas. Beleza? Então, ó, para fechar, pedido que eu faço a você. Mais uma vez, aprende direitinho a regra de 3, porque é uma coisa que você vai utilizar bastante na sua vida, tá? Independente do que você venha trabalhar, tá certo? Pega bem essa ideia aqui das setinhas, tá? Então aqui, ó, tá aumentando de um lado, tá aumentando do outro.
ou está diminuindo de um lado, está diminuindo do outro, então beleza, então vai ser uma regra de 3 diretamente proporcional. Quer dizer, a relação é direta. Se aumenta de um lado, aumenta do outro. Se diminui de um lado, diminui do outro, tá? Aprende direitinho porque você vai usar muito isso na sua vida e vai ser bem importante você saber montar essas tabelinhas aqui e resolver o exercício. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!